Fala galerinha, tudo bom? O tema dessa questão é cinemática vetorial. Aí você já quase que cai da cadeira, né? Cinemática já é complexo. Vetorial já dá aquele friozinho na barriga, né? Professor, cinemática vetorial, pô, isso é o meu calo. Pois é, se serve de tranquilizante para você, de fator tranquilizador, é de quase todo mundo, tá? É o calo de quase todo mundo, cinemática vetorial, tá? Então assim, você não está muito diferente caso você também esteja com esse trauma, esteja com esse medo. Mas eu te aconselho a quem sabe, assistindo a umas aulas lá no nosso canal, tem umas playlists interessantes lá sobre cinemática vetorial, tá? Resolvendo vários exercícios, tem uns mapinhas mentais, quem sabe você consiga desenrolar legal, tá bom? Em vez de simplesmente só assistir a essa questão, por exemplo, tá bom? Mas vamos à questão, simbora para ela. A questão falava assim: uma empresa aérea oferece uma tarifa bastante atrativa para ir do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ao Aeroporto Internacional de Orlando. No entanto, para o passageiro ter acesso a essas tarifas promocionais, deve optar pela escala no Aeroporto Internacional de Newark, tá? Ou no Aeroporto Intercontinental, de Houston. Observe a figura ao lado. Para a trajetória do Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, até o Aeroporto Internacional de Orlando, aí ele quer que você olhe aí direitinho. Bom, olhando a figura, você tem aqui o Aeroporto de Orlando, tá? Que está aqui. E o Aeroporto de Guarulhos, que está aqui. Tá certo? Para que essa tarifa seja utilizada, essa tarifa promocional, você tem que ir para esse daqui, é WR, tá? Que representa o Aeroporto Internacional de Newark, desculpa. Ou ir para cá, para o IAH, que é o de Houston, para que depois você vá para Orlando, tá certo? A pergunta dele é: observando essa figura, o que é que você pode falar em relação a essa situação? Bom, tem um fator na cinemática vetorial, tem uma grandeza chamada de vetor deslocamento. O que é o vetor deslocamento? O vetor deslocamento, ele vai unir dois pontos, o ponto de saída e o ponto de chegada, independente da trajetória seguida. O meu vetorzinho de deslocamento nessa questão seria aqui assim, por exemplo. Esse é o meu vetor de deslocamento. Isso aqui. Tá? Esse é o meu vetor de deslocamento. Independente da trajetória seguida, o meu vetor de deslocamento é esse. Esse é o meu vetor de deslocamento. Você sabe por quê? Porque o que importa para o vetor de deslocamento é o ponto de saída e o ponto de chegada. Deixa eu ser mais claro, quem sabe com mais algumas figuras. Deixa eu pegar aqui para você, deixa eu colocar uma outra telinha aqui para você. Olha só, vamos pegar uma elipsezinha, deixa eu mudar a cor da elipse, vamos colocar ela verde. Vou apagar aqui. Tá aqui, tem uma elipsezinha aqui para você ver, tá? Bom, um corpo saiu desse ponto aqui e veio até esse ponto aqui. Se ele vai no sentido horário ou no sentido anti-horário, pouco importa para o vetor de deslocamento. Se ele faz a trajetória seguindo a elipse, essa circunferênciazinha, ou se ele faz a trajetória assim, ou se ele faz a trajetória assim, ou se ele faz a trajetória assim, o que vai mudar aí é o deslocamento escalar, mas o deslocamento vetorial dele não muda. O deslocamento vetorial dele é o mesmo. O deslocamento vetorial dele foi esse daqui, ele saiu desse ponto e chegou nesse ponto aqui. Independente de como ele tenha feito esse deslocamento, a trajetória que ele tenha seguido, o módulo do vetor de deslocamento foi o mesmo. Então, esse é o X dessa questão.
é que, independente da trajetória seguida, o módulo do vetor deslocamento é o mesmo. Então, retornando às nossas alternativas, a gente tem a letra C. O módulo do vetor deslocamento é o mesmo nas duas rotas descritas, tá bom? Beleza? Então, vetor deslocamento, ele vai unir o ponto de saída ao ponto de chegada e, como qualquer vetor, tem que ser um segmento de reta. Independente da trajetória seguida, se o ponto inicial e o ponto final for o mesmo, o vetor deslocamento é o mesmo. Chegando ao ponto, por exemplo, imaginando aquela circunferenciazinha que nós fizemos, se ele tivesse dado uma volta completa, ele teria realizado um deslocamento escalar, que seria exatamente o comprimento da circunferência. Mas o vetor de deslocamento dele seria zero, porque ele iria sair de um ponto e iria retornar ao mesmo ponto. Só para que você entenda que o vetor de deslocamento tem uma particularidade, tem um conceito específico, tá bom? Gostou da questão? Se tranquilizou um pouquinho mais com o cinemática vetorial? Pois é, acredita em você, tá certo? Aquele abraço, até a próxima questão.